Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br e participe aqui hoje fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, realizado com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento agora os nossos convidados. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o Procurador de Justiça, Dr. Rolando Maria da Luz, associado ao movimento do Ministério Público Democrático, o MPD. Seja bem-vindo, Procurador. Boa tarde aos ouvintes. Foi um prazer voltar aqui de novo para falar sobre os temas importantíssimos hoje. Também conosco aqui à minha esquerda a comunicadora, empresária Fábia Santa Rosa, presidente da ACAPESP, a Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo, na região de Atibaia, também diretora do Instituto de Crianças Desaparecidas, o IAB. Seja bem-vinda, Fábia. Obrigada, Mauro. Obrigada aos ouvintes. Uma boa tarde a todos. Também conosco, aqui à minha direita agora, a advogada doutora Thaís Jurema, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Tenho certeza que hoje vai ser mais uma conversa muito proveitosa. E fechando a nossa bancada, o publicitário Fernando Lotto, executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, aos ouvintes, aos internautas e a esse grupo seleto que está aqui. É um prazer estar interagindo com vocês. O prazer é todo nosso da equipe do programa Gente que Fala. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Em sua coluna de ontem, quarta-feira, no Estadão, a jornalista Vera Magalhães comenta, abre aspas para a jornalista Vera Magalhães, a escalada da retórica autoritária e sem compromisso com fatos e com a verdade do presidente da República, fecha aspas. A coluna dela inclui duas perguntas. A primeira, qual o limite para o que ele pode dizer? E a segunda, como fazê-lo parar? Para ambas não há resposta e, segundo a jornalista Vera Magalhães, não é possível dizer qual o limite para um presidente que não tenha a menor noção do decoro que o cargo exige dele, nem das obrigações que recaem sobre os seus ombros, disse a jornalista Vera Magalhães em sua coluna ontem no Estadão. Eu começo com o procurador Rolando, justamente com a primeira pergunta feita pela jornalista Vera Magalhães na coluna escrita ontem no jornal Estado de São Paulo. Qual o limite para que o presidente Jair Bolsonaro pode dizer? O título da jornalista, Pesos e Contrapesos, nos remete diretamente a uma cópia trazida do sistema jurídico anglo-americano, Estados Unidos, porque fala de democracia. Bom, aqui eu não tenho tempo para alongar sobre a verdadeira democracia desde a sua inauguração na Grécia Antiga, mas, respondendo diretamente à pergunta, qual o limite para o que ele pode dizer? Ele significa o presidente. Ora, se for num sistema democrático, não há limite. Ao se impor o limite, você sai da democracia. O que precisa é postura moral, não o conteúdo. Porque eu vejo que a tendência de muitos jornalistas, claro, não são todos, e há uma tendência de criticar bastante. Vou dizer que o nosso presidente não é um primor em matéria de, digamos,
de público ou de fala ou de conteúdo, qualquer que seja. Mas não vi a mesma pessoa criticar tanto e incisivamente contra a mesma pessoa como presidente no cargo, tanto quanto o outro. Ora, o que impõe limite no peso-contrapeso é a sua ponderação. Mas sabemos que, ao escolher, os que escolheram, não é, são duas vertentes que escolheram o presidente. Uns são a favor deles, outro anti o outro lado. Nem vou citar nome para não criar mais polêmica. Agora, como pode limitar ele? Não pode. O que se precisa é que pautar ele. Mas, na verdade, todo presidente, bem ou mal, é assessorado. Todo que está no topo tem assessores. Então, poderíamos retornar à pergunta, será que não é bom os assessores dar uma palavreada dele? Procurador Rolando, quero aproveitar que o senhor destacou o título da coluna da jornalista Vera Magalhães no Estadão, sim. onde ela fez o seu comentário, freios e contrapesos. Não é uma questão de limite, mas freios e contrapesos, o conceito aqui é que cada poder, executivo, legislativo, judiciário, tem a sua própria autonomia e cada poder é controlado pelos outros poderes. Ele não estaria, o presidente Jair Bolsonaro, extrapolando isso, não saiu deste conceito? Se nós vemos o histórico político brasileiro, você vê que o Congresso investigar já saiu do seu papel. O Supremo legislar saiu do seu papel. Então, parece que é uma característica infeliz aqui no nosso eu diria que desmoraliza a própria essência da democracia. O freio contrapeso significa que cada um deve estar limitado dentro do que estabelece na Constituição, já que nós temos uma Constituição, é o norte do parâmetro dos nossos governantes, eles devem seguir. E não aos outros interpretar o que um pode fazer, o que o outro não pode fazer. Fábia, qual é o limite? Olha, eu acredito o seguinte, nós temos aí 3 pontos para a gente destacar, que é a questão, o presidente, ele foi legitimamente, democraticamente eleito por uma maioria, mas ele governa para todos, né? Nós não podemos esquecer que ele é o presidente, é a figura máxima aí do poder, mas ele tem limites. E nós temos aí os 3 poderes, que são independentes, temos aí o legislativo, que, além da elaboração das leis, tem que fiscalizar os atos do executivo, e também temos o judiciário, para poder ponderar aí a questão legal, né? Eu acho, inclusive, que o presidente, ele precisa se colocar no lugar do próximo, porque a gente tem aí uma divisão, esquerda, direita, só que a questão não é mais particular e sua pessoal. A questão é que o que o presidente fala, ele emana a todos, né? Então, ele traz, de certa forma, um ódio e um desrespeito ao seu próximo. Nós estamos falando aqui de uma figura, né, que foi atacada, que é o presidente da OAB, de uma instituição respeitadíssima, e que é a justiça no nosso país, são advogados. Então, ele está... eu acho que precisa de uma empatia, se colocar no lugar do outro. Ele é um presidente que precisa ter ponderação na sua fala, é importantíssimo isso, né, porque você tem aí o Estado democrático de direito, em que tem os direitos fundamentais da pessoa, dos cidadãos, os direitos fundamentais e sociais que devem ser respeitados. Então, assim, precisa realmente uma assessoria para que esse presidente tenha aí o conhecimento da importância de sua fala a todos, né? Isso afeta diretamente aqueles, principalmente aqueles que não concordam com o seu governo. E a pergunta número 2, Fábia, da jornalista Vera Magalhães, como fazê-lo parar? É possível fazê-lo parar? Ou ele teria aquela retórica de falar para chamar a atenção de determinados temas, determinados assuntos, para que as pessoas pensem a respeito dele? Acredito que ele está tendo uma visão distorcida da realidade. Eu acho que o presidente, eu sou a favor, eu acredito, né, no governo dele, mas como cristão,
ele está indo de contramão ao que ele fala como cristão. Se você é um ser cristão, você respeita as diferenças. Nós estamos num país democrático e nós temos cristãos, muçulmanos, judeus, e a gente precisa tolerar essas diferenças. Então, eu acho que cabe ao presidente a forma de fazê-lo parar, talvez ele entrar, se conscientizar, pelo menos como cristão, agir como cristão. Doutora Júlia. Na verdade, eu discordo um pouquinho do procurador, porque não existe democracia sem limite. Então, eu acho que o direito tem limite, no direito do outro. Então, isso, senão a gente estaria numa anarquia, não numa democracia. Então, os direitos são limitados, sim. Os direitos são limitados na liberdade do outro. Você tem um parâmetro. E acredito que a postura do nosso presidente, em que pese, eu também, como a Fábio, torço para que tudo dê certo, até porque nós vivemos de desgraças e desgraças e desgraças, e isso não é só a imagem do presidente, a imagem do país. Talvez ele não esteja entendendo até agora que ele não fala por si, ele fala pelo país. Então, quando você tem, é tão interessante, porque quando você está dentro de uma instituição, várias coisas você tem que aprender com relação à postura, porque isso afeta a imagem da instituição. E eu acredito que ele não entendeu até agora que esse posicionamento dele afeta a imagem do país, em especial com relação aos direitos humanos. Então, eu não vejo a fala dele atingindo exclusivamente o presidente da OAB, não é? Não quero entrar aqui no mérito se o pai dele foi ou não foi, se ele não é, se morreu, quem matou, não é isso. É uma questão de respeito ao direito do outro, né? E você trazer à tona, sem qualquer justificativa plausível, uma questão absurda, né? Querendo ratificar que a ditadura foi boa. Então, esta ideia. E eu falo que, assim, eu acredito que existem algumas coisas que realmente pioraram muito, em especial a educação, por trabalhar na educação, sou professora também, então a gente vê que existem algumas coisas que pioraram, que na ditadura era melhor, não é? Mas a questão do respeito pelo outro, falar que a gente teve um momento bom, isso é um absurdo. Esse episódio vai no sentido do que já disse o presidente Jair Bolsonaro, de que a ditadura, o regime de exceção não existiu? Claro que existiu, né? É claro que talvez para todos os lados existem distorções, não é? Toda a história é contada de acordo com quem conta, não é? Então não é meramente uma exposição de fatos. É muito difícil o ser humano falar sem dar a sua opinião, em especial quando você conta uma história, não é? Então, até a forma de você contar é uma coisa muito importante. E eu acredito que esta forma de contar a história, inclusive de colocar a opinião dele, sem qualquer freio, sem qualquer medida, sem qualquer respeito pelo outro, é realmente lamentável vindo de um presidente da República. Então, ele pode estar certo em algumas ponderações, pode ter razão, mas a forma como se fala, como se expõe, é lamentável. Fernando, sua avaliação Sim. sobre esse episódio, o direito de um vai até onde começa o direito do outro, nesse sentido, a liberdade que você tem para falar vai também até o limite da liberdade que a pessoa tem para ouvir, né? Correto. Independente de quem esteja falando, é importante. O bom senso sempre tem que prevalecer. Ok, estamos falando de um presidente da República, num regime democrático, se poderia falar tudo, mas tudo também teria consequências. A gente nunca pode esquecer isso. Quer dizer, cada um tem que responder pelos seus atos, e falar é um ato também. O outro ponto é que, independente do que ele fale, e ainda que ele traga isso para o lado pessoal, ele é o presidente da República. Isso reflete o pensamento dele e, por consequência, as ações que ele possa vir a fazer. Acho que é importante, sim, os assessores, como colocou o doutor Rolando,
serem orientados. Ele não pode falar tudo. Ele sempre falou, desde pré-eleição, aqueles videozinhos caseiros, ele sempre teve gente do lado. Se ele tem ainda, talvez vale avaliar se estão dando a orientação correta. Mas talvez ele não esteja preso à orientação de assessores, ele fala o que quer, da forma como quer. Pois é. Aí vai no nível pessoal. Aí eu costumo usar um ditado que é o seguinte: peixe morre pela boca. Ele precisa segurar um pouco. Independente do histórico, da bagagem dele, ele não poderia estar falando certos assuntos. Não deveria estar falando sem antes avaliar o contexto, tudo. Aí os assessores deveriam orientar isso mais severamente. Outro ponto é que, pelo perfil, o estilo dele, ele reage de uma forma, não vou dizer abrupta, mas ele não consegue ouvir nada sem emitir um parecer, uma reação. Ele dá munição para quem quer atirar nele. Esse eu acho que é o lado que ele não está vendo e que os comunicadores, assessores deviam alertar. Quer dizer, diante de uma questão polêmica, é melhor não emitir um parecer. E ele se queima, vamos dizer assim, no popular, com coisas bobas, que ele não deveria estar opinando. E aí, independente, e aí, como disse a colega, quer dizer, questões religiosas, o Estado tem que ser laico. Não dá para a gente entender que, independente do que um professe ou não, que deve ser algo mantido como a tônica, como parte do discurso. Muito bem, vamos seguindo aqui no próximo tema. A ideia era simples: uma geladeira postada na calçada, onde as pessoas que passavam poderiam doar ou pegar alimentos, mas a iniciativa não durou nem 24 horas. Na madrugada, após ter sido inaugurada, a geladeira solidária instalada em Salvador foi levada por bandidos. O roubo da geladeira gerou comoção na cidade e uma nova foi doada. O equipamento será comprado e plotado com a marca da campanha Geladeira Solidária. O procurador Rolando, o que simboliza essa situação? A iniciativa da instituição beneficente Conceição Macedo, lá no bairro de Nazaré, em Salvador, era conscientizar em relação ao desperdício. Vai desperdiçar, coloca na geladeira, tem gente querendo e precisando comer, não tem como comprar, vão lá os bandidos e levam a geladeira. O que isso simboliza? Bom, para mim, são dois pontos que devo. Nesse exemplo, eu vejo que, por um lado, essa entidade tem um bom objetivo em querer compartilhar solidariedade com algumas pessoas. Por outro lado, entramos no campo moral de muitas pessoas. A questão diz que foram bandidos, mas ninguém sabe se realmente foram bandidos ou um simples cidadão cobiçando alguma coisa, porque em algum momento ele não tem casa, então essas tentações. Então, não há, retomando, às vezes eu digo, quando mas se fala... de um roubo, roubar a geladeira. Olha, depende, se você colocar no âmbito do direito, não é roubo, é furto. Sim. Então, nós temos que isolar, assim como quando se discute democracia, ou você aborda política ou ciência política, não é? E não no âmbito cristão. Eu sou cristão desde pequenino, mas misturar as concepções que a gente enraizou desde criança para trazer, para discutir a atitude dos outros, já é não cristão. Já atitude não cristã, por isso que eu falo que eu analiso as duas perguntas jornalistas sob a ótica política, não sob a ótica moral, como a Fábio falou, ou a Thaís falou. Bom, direito é o oposto de liberdade. Direito, por intermédio de lei, limita as ações humanas. Então, aqui, o que eu vejo é falta de caráter, só que eu não sei quem é. Tem muitas coisas, a única coisa que a nossa, moralmente falar, nossa consciência pode ser, quem é testemunha na nossa consciência? A nossa própria alma. Nós não podemos, aqui na vida, dizer que o outro pode testemunhar. O que
todo esse sistema jurídico trazido é só para tentar fazer o máximo possível de tirar, ou pelo menos, se não for reconduzir, ou, para não dizer dar uma lição de moral para as pessoas, não é, agirem de acordo, porque sempre tem, aí eu concordo, sempre é o respeito, mas o respeito ao outro é questão moral. Porque se você entrar no âmbito do direito ou da política, onde tem respeito, enquanto um monte de gente está precisando de emprego, dinheiro, e o Congresso e o Supremo gastar os montes, não é? E por que a OAB, já que fala, a OAB não defende, não sustenta, não é? Então, não vamos polemizar isso. Então, só nesse tema eu vejo exatamente esses dois pontos. De um lado, a bondade, não é? E do outro lado, a maldade. Vamos colocar nesse termos mais simples, mais popular. Só fazendo uma parte, a OAB tem diversos programas e tanto não só a OAB está lá para defender os direitos humanos, como o próprio Ministério Público, né? Que também é obrigação de todo cidadão, né? Então, não acho que é só uma questão da OAB, não estou aqui defendendo nem acusando ninguém, mas realmente não é só a questão da OAB. E independente de ter sido ofendido o presidente da OAB, não foi a instituição, e sim os seres humanos. Então, talvez a gente fica sempre pensando numa coisa global, e eu falo isso para os meus alunos, a gente fica sempre esperando o macro e esquece do micro. Então, uma atitude dessa, por exemplo, com relação ao furto da geladeira, não é? É moral? É de uma questão de concepção? E também um ciclo vicioso, não é? Então, hoje eu vejo que e é bem difícil quando a gente não vê algumas ausências, algumas faltas dentro da nossa casa, a gente conseguir conceber esse ciclo vicioso ruim que as pessoas têm. Então, eu acho que a gente vive uma ausência, em especial de ética, né? As pessoas esquecem, é muito mais fácil falar de ética para o outro, impor regras de compliance e tudo mais, não é? Do que você praticar isso, não é? Então, eu acho que o que a gente vive hoje é muito bonitinho, é aquela coisa do tudo correto, né? Ou tudo errado. A corrupção do outro não pode, a sua é aceita. E aí, na hora que a pessoa passa na frente numa fila, uma coisa besta, não é? Que não vai alterar a vida dela em absolutamente nada se ela esperar 1 minuto, 5 minutos que seja. Já reflete uma situação ruim que nós vivemos no nosso país. Então, assim, são coisas que vêm lá de trás, sim, né? Vêm da nossa casa e vêm também dessas ausências, porque não tem como você desassociar, não é? Uma pessoa que vive onde não tem saneamento básico, a gente sabe que nós que vivemos em São Paulo, a gente não tem tanto este problema, mas se você vai para confins aí do Nordeste, que não tem água encanada, não tem saneamento, coisas básicas, aquilo vira um ciclo vicioso, e inclusive a questão do crime organizado, ele se implanta, porque o mínimo que ele dá já é muito mais do que o governo pode fornecer. Então, a gente tem uma questão, eu acho que, de cultura, e para quebrar isso não é algo fácil, não é algo simples, não é? Fábio. Eu concordo com as suas ideias, e está bem ilustrado aqui uma questão social, né? O Brasil passa por um momento realmente de crise na educação, na ética, moral. Então, aqui é um caso típico, né, da falta de respeito, da questão da ética, da moral, que isso a gente aprende lá atrás e que, infelizmente, está fora de moda, né? As pessoas aqui, nós, com essa corrupção exacerbada, esses escândalos todos, só tem a mostrar que lá, independente de classe social das pessoas, elas furtam, elas tiram, é aquela coisa do
da educação que eu vejo no Brasil é aquela do tirar proveito do outro, de ser um espertalhão, de tirar do que é do outro no sentido de, eu consegui, eu sou esperto, eu sou um malandro. Então, a gente cultua muito essa questão da malandragem, né? E a questão da educação, da ética, moral, aqueles princípios básicos da educação que deveriam ser aprendidos dentro de casa, na infância, passaram-se, né? Os pais hoje largam os seus filhos. Eu, inclusive, lido, né, com a questão aí das crianças desaparecidas, suicídios, e a gente vê essa questão da ausência da família, né? Então, tudo isso gera violência, porque as crianças, as pessoas vão às ruas para se defender, é como uma selva em que os animais estão em busca da sua sobrevivência. Então, existe uma questão social muito falha na nossa sociedade, e desde lá de cima, né, e o que dizer lá de baixo, né? Então, existe as pessoas que querem contribuir com o bem, mas, infelizmente, está muito longe da gente conseguir regulamentar isso. Acredito também que as pessoas esqueceram disso, né? Da questão da família. Ficou ultrapassada. A questão hoje é pagar as suas contas, as questões econômicas, e tudo isso gera violência, e a gente está passando por uma crise social e ética. Fernando, a sua observação, e só para complementar a informação, é a segunda vez que acontece algo assim. Em 2015, a instituição beneficente Conceição Macedo já tentou fazer esse projeto, colocou a geladeira na rua e trazia a geladeira para dentro de um local durante a noite. E o motor da geladeira foi roubado naquela ocasião, mesmo com a geladeira trancada num local lá dentro da instituição. É brincadeira, na verdade, brincadeira da parte, isso é muito triste. Isso reflete até várias coisas. Eu acho que, primeiro, a questão da educação, como a colega comentou, a educação é de berço, é de casa, não é das escolas. Desse tipo de comportamento é uma educação que tem que sair de casa. Ela nasce no ambiente familiar. A família educa, a escola ensina. Exatamente, vamos separar bem isso, porque você fala, não, tem isso, tem aquilo, não é problema de educação, é educação na ótica dos pais, é isso que é importante. E aí tem um outro ponto que é mais grave ainda, que é a falta de respeito para com o próximo. Eu não quero fazer julgamento do que levou a roubar, mas quem roubou, quem furtou, está tirando de alguém que precisa muito. Não acho que seja alguém que precisa desse refrigerador, porque é alguém para quem deve faltar muito. Não é isso. Isso vai ser um objeto de algum escambo, de alguma troca. E você não pode esquecer, quer dizer, poxa, mas isso aí está alimentando alguém que estaria na rua, está ajudando a combater desperdício de alimento. É muito triste, mas é aquela história, quer dizer, de novo já foi falado aqui, quer dizer, a lei do Gerson, eu vou levar vantagem. Se aquilo é um bem e vai ser, como é que fala, convertido em outra coisa para benefício próprio, tirando de outros, isso é muito triste. Eu acho que isso realmente não pode ser aceito, tem que ser combatido. Os pais têm que revisitar isso, independente das motivações desse episódio, alguém deveria ser punido. Esse refrigerador deveria voltar para o papel social dele, mas, acima de tudo, quer dizer, vamos respeitar o próximo, o que é um direito de quem possui, entre aspas, aquele refrigerador, e de quem precisa do alimento que está ali condicionado, mantido. Realmente é algo o qual a gente não deve entender que é normal. Não gosto daquela máxima, mas todo mundo rouba lá, aqui, se os políticos roubam, eu também vou roubar. Quer dizer, não é por aí, a gente não pode se defender, usar como desculpa, o outro faz, eu também vou fazer, não. Vamos lá, tem princípios, tem moral, isso não deve acontecer, não vamos aceitar. Eu espero que realmente esse refrigerador volte, alguém de bom coração entregue ou o refrigerador ou indique quem fez quem furtou de fato, e voltamos a respeitar o próximo e aqueles que se dedicam à caridade, no caso. Doutora Thaís. Só para a gente não ficar só no lado negativo, né? Eu acho que são dois pontos interessantes que a gente deve observar.
a insistência da instituição de falar assim, não, eu vou colocar outra geladeira lá. Né? Então, mostrando que é possível fazer o bem. E uma outra, na cidade de Boituva, aqui no interior de São Paulo, eles fizeram isso e, por enquanto, está dando certo. Né? Então, quer dizer, a iniciativa é fantástica e eu acho que a gente tem que, às vezes, esquecer um pouquinho desse lado ruim para ratificar que existem iniciativas positivas e que dão certo e que a gente deve insistir nelas. Próximo tema, a ideia do atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, de fechar a Anvisa em retaliação ao recente debate sobre cannabis medicinal, chocou representantes de setores regulados pelo órgão, mas é tratada como algo inexequível e realizável. Além de remédios, próteses e agrotóxicos, a Anvisa atua no controle de fronteiras, regulamenta cosméticos, tabaco e hemocentros. No entanto, ao menos 2 projetos de lei da atual legislatura tentam restringir a sua atuação. E esses projetos, ambos os projetos, visam simplificar a aprovação de medicamentos, queimando etapas da agência reguladora. Quero começar com você, Fernando. É possível, digamos, liquidar a Anvisa? A Anvisa, ela regula, pelo menos, segundo estimativas do setor da saúde, 20% do PIB brasileiro. O número está certo, vamos voltar no tempo, quer dizer, a Anvisa nasceu em 1999, já tem aí uma trajetória muito importante, ela desempenhou papéis fundamentais, tanto do ponto de vista de saúde como de economia, em vários momentos. Eu, particularmente, não consigo imaginar a extinção da agência. No que pese uma crítica com relação a um ponto ou outro, querer o fim da agência me parece querer algo que eu não consigo enxergar. Quer dizer, quem ganharia com o fim da agência? Eu acho que alguém deveria perguntar para o ministro, mas quem ganharia com isso? Se nós temos um episódio, esse da maconha medicinal que gerou isso, vamos corrigir isso, mas o conceito da agência, a função da agência, vamos lá, a agência é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela tem que zelar por nós. Ela tem que zelar pelo que nós comemos, pelo que nós consumimos, pelos medicamentos, por implantes, por testes, por tudo que envolve a saúde da pessoa. E vai além, vai para a questão de tabaco, vai para a questão de defensivos agrícolas, os agrotóxicos. Não tem como não ter a figura dessa agência reguladora. E é muito simples. Se com a agência existindo, atuando, a gente vê uma série de abusos, imagine sem ela. Vamos lá, o que essas empresas, eu diria que sempre tem um oportunista em qualquer jogo. Nós temos empresas que não respeitam absolutamente nada, da qualidade dos produtos, vamos dizer assim, as indicações equivocadas, uma série de coisas que são colocadas no sentido de eu quero vender o meu produto. E não tem responsabilidade. Há casos de empresas fantasma, colocam produtos no mercado, sem a agência, sem a Anvisa, isso seria agravado. Quer dizer, todos teriam, quer dizer, muitos oportunistas teriam a porta aberta para fazer o que bem entende. Não consigo imaginar isso. Eu acho que sim, a agência continuamente faz esforços. Eu, enquanto Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, vejo os esforços dos diretores da agência em modernizar, em aperfeiçoar os processos, e não consigo imaginar que essa agência seja uma agência para ser extinta. Ela é importante e deve ser mantida. O foco, se discute isso muito no mercado, quer dizer, a agência talvez poderia, e ela já iniciou esse processo, ser uma agência mais pós-mercado, ao invés de pré-mercado, enquanto atuação, enquanto cobrança. Doutora Thaís, sua avaliação, até porque uma eventual extinção da Anvisa
Teria que colocar as atribuições dela para uma outra agência, para um outro órgão para cuidar. Senão seria aquela história do sofá que é grande para a sala, em vez de você botar um sofá menor, você quebra a parede, né? Não, na verdade, acho que isso primeiro mostra um debate ideológico absurdo, porque, então, em busca da defesa da sua ideologia, você simplesmente fecha os olhos para todos os benefícios que a Anvisa possui. A Anvisa, ela tem algumas coisas engessadas, né, que com relação à demora de procedimentos, mas mesmo assim, ainda com a fiscalização da Anvisa, a gente sabe que existem laboratórios, pequenos laboratórios, que até fornecem insumos para grandes empresas, para grandes indústrias farmacêuticas, que, se não tem o controle da Anvisa, não tem o mínimo de higiene possível. Então, a Anvisa tem um papel fundamental nisso. Mesmo assim, a gente sabe que a gente ainda sofre com equívocos aí, erros de procedimento, não é? Mas só o fato da Anvisa existir, inclusive, de recolhimento de lote, né? Então, às vezes isso custa muito caro. Se você não tem ninguém para falar, olha, você vai recolher esse lote porque ele está fora dos padrões de qualidade aceitáveis, não é? O que vai acontecer? A gente vai tomar farinha de vez de tomar remédio, não é? Então, é muito sério, e eu acho que mais sério ainda é ter uma discussão com base numa ideologia pessoal em desaproveito do coletivo. Isso é muito grave. Você concorda com a doutora Thaís, Fábio? Olha, eu acredito o seguinte, como empresária, eu tive que buscar a Anvisa em alguns momentos e tive algumas dificuldades. Eu sou a favor dos órgãos fiscalizadores, mas desde que eles sejam eficientes na sociedade. Eu sou a favor da desburocratização, porque nós, empresários, sofremos muito com a questão de desenvolvimento de uma empresa atualmente no Brasil. Nós temos vários requisitos desnecessários que impedem o nosso crescimento. Então, a Anvisa, ela tem lá a sua importância, não discordo de vocês, mas na prática ela precisa ser revista. Acredito até que poderia ter uma eficiência tecnológica, de repente, eu acho que precisa sim ser revista. Eu não digo finalizar, mas precisa inovar. Né, eu acho que tem muita coisa ainda para ser melhorar, para facilitar a vida dos empresários. O Brasil precisa ter esse up, essa energia, movimentar as empresas, o desenvolvimento no nosso país, e a Anvisa, de certa forma, ela engessa, sim. Eu acho que nós precisamos revitalizá-la. Talvez seria a melhor forma de resolver algumas questões aí que estão realmente atrapalhando aí E tudo que se fala de pesquisa, né, de investimento, a gente sabe que não é só o caso da Anvisa, como próprio para você registrar uma patente, por exemplo. Exatamente. O produto se expira e a patente não é concedida. Teoricamente é lindo, né? Mas prática, eu acho que nós precisamos rever aí alguns conceitos. Doutor Rolando, a ideia de fechar a Anvisa diante de um debate que é uma situação ideológica, como destacou a doutora Thaís. Essa é uma ideia, é um pânico criado. Saiu justamente no debate sobre o cannabis medicinal. A questão não é tão fácil extinguir. É uma ideia que alguém colocou no noticiário. Não há. Tanto é que precisa de projeto de lei, tem 2 projetos de lei em andamento para restringir algumas, digamos, algumas funções da Anvisa. Eu lido sempre com vários processos sobre o papel da Anvisa, de um certo modo em relação à saúde, porque é alheio a essas pessoas, as pessoas não lidam com isso, sabem que, por exemplo, o direito fundamental à saúde para criança e adolescente, inclusive alguns idosos, que geralmente são ignorados, as pessoas que trabalham, e eu acho que é muito bom trabalhar pelas crianças, mas não é assim tanto dizer que fechar. As pessoas adoram assim de transformar uma ideia. Mesmo que o ministro tenha essa ideia,
Eu sou cético em ver se tem algum lugar que diz que ele disse para extinguir. Mas não cuida só da vontade dele de extinguir, de uma série de leis. Então, eu também ressalto o lado bom da Anvisa, ao contrário da esqueci. Claro, todo órgão público precisa de reajuste, precisa de ajuste nas suas condições. Por quê? Não vai ter nunca alcançar a mesma liberdade que os que trabalham no setor privado, porque é outra mentalidade, é diferente. E não é momento para falar. Então, o lado bom da Anvisa, né, eu também concordo que é para controlar certos remédios, isso é necessário. Claro que o problema é o ser humano que participa, ser humano em si tem a semente tanto da corrupção, eu não falo corrupção em dinheiro, tá? Estou falando corrupção da alma, não é? Tanto tem um lado bom. Então, nós temos seres humanos bons e tal. Então, tudo gira à volta do ser humano. Quem cuida disso, os diretores, como o Fernando falou, são muito bons. Alguns que trabalham, se dedicam, tanto é que eles vão, se entendem. Então, temos que ressalvar, não só criticar também, esse é o lado bom. Você quer analisar, Fernando, para a gente passar para o... Eu acho que é importante destacar o seguinte, quer dizer, a Anvisa tem como parâmetros para conduzir o trabalho dela, duas coisas que eu entendo que é crucial e que ninguém desempenharia. Um é a segurança dos produtos, dos processos, enfim, e principalmente a eficácia. Sem essas duas coisas, quer dizer, o que nós compraríamos, o que nós teríamos como os elementos da saúde, quer dizer, os medicamentos, os implantes, tudo. Que seria isso? Quer dizer, imagine o seguinte, olhe para a questão de um implante. Uma vez que está lá dentro, ninguém viu o que foi colocado. Exatamente. Se não foi fiscalizado, gente, é muito complicado. Nós temos aí situações, o histórico é muito ruim. Pensar nisso, desculpa, o ministro acho que exagerou. Realmente precisa sempre se modernizar. Eu acho que tem algumas situações em que o tempo demora demais, em querendo defender a segurança e querendo defender a eficácia, talvez alguns processos são lentos, precisariam ser revistos, como a Fábio colocou. Mas isso não invalida o papel da agência. E sim, eu acho que o país precisa de processos mais céleres, tudo, e isso passa por modernizar a agência, modernizar os processos. Mas sem agência... não é responsabilidade, né? Sim, alguém responsabilizado lá na outra ponta, e a agência faz esse papel. O que o ministro pretende é acabar com uma agência, enfim, com uma instituição que tem um reconhecimento internacional. A Anvisa goza de prestígio internacional pela forma como ela conduz os seus trabalhos, no que pese exigências, etc. e tal, algumas vezes poderiam ser amenizadas, mas o trabalho dela é muito respeitado. A qualidade do trabalho e o envolvimento dos seus profissionais. Gente, olha, o próximo tema é o seguinte: a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, protocolou um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A ação foi baseada na decisão do ministro de suspender todos os processos judiciais instaurados sem autorização da Justiça que contenham dados compartilhados pelo COAF e pela Receita Federal, após um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. A suspensão desses processos teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Doutora Thaís, lembrando aqui que a deputada estadual Janaína Pascoal foi autora do pedido de impeachment Na verdade, a gente vê, como o procurador falou, um ativismo judicial, acho que nunca visto na história do Brasil, né? Para abertura de inquérito policial, não há necessidade de autorização judicial, o procurador vai poder me corrigir. Isso é verdade. Se para qualquer procedimento você pode abrir inquérito policial, que é meramente investigativo, porque o inquérito ele tem a função de investigar, não de condenar, não de julgar, não é? Você pode abrir o inquérito policial para averiguação dos fatos. A decisão do Toffoli foi realmente
ao meu ver, absurda, quis beneficiar alguns, que é péssimo quando a gente está falando de uma decisão judicial. A decisão judicial, seja ela qual for, deve ser imparcial. Não deve beneficiar meia dúzia, não é? Se você pode abrir inquérito policial para me averiguar, para averiguar você ou qualquer um aqui da mesa, ou qualquer um de quem está nos ouvindo, não é? Por que não, em virtude de informações vindas do COAF ou da Receita Federal? Procurador Rolando, vamos fazer bem objetivamente aqui, porque eu tenho perguntas do público aqui para todo mundo. Vamos dar uma abreviada, mas com o fundamental, vamos lá. Realmente, já discutimos uma vez a postura do Toffoli, realmente, de uma só canetada, ele violou 5 regras, né? Violou o direito. Primeiro, ele estava de plantão, ele não poderia agir mais do que o plantão poderia fazer, porque o processo em si, se já tem um, está nas mãos de outro relator, outro ministro, colega. Então, ele já desrespeitou o colega ao determinar isso. Segundo, não é? Ele, no conteúdo, está errado, como a Thaís falou, ele não poderia proibir investigação, porque ele já cometeu um erro anterior de mandar investigar essas notícias falsas contra o colega Gilmar Mendes. Agora ele fica falando, ele usou das mesmas coisas. Então, isso tudo está errado. E se tiver apoio do presidente, ambos estão errados. Sim. Fábia, cabe pedido de impeachment do ministro? Olha, com certeza, sim. A Janaína Pascoal foi brava em ter encaminhado aí para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou a favor, a sociedade é a favor, porque a questão aí foi uma atitude monocrática, indo inclusive contra o plenário aí do Supremo Tribunal Federal, dos seus parceiros, seus colegas, e além disso, indo de contramão do que a agência, do que os anseios da Lava Jato, né, de coibir, de ampliar as questões da segurança, da fiscalização das finanças, que é o COAF, ele realmente está dando a liberdade para que todas as pessoas ajam da mesma forma. A corrupção é legal, o crime de colarinho branco está ok. Então, como que fica a sociedade? Ele está agindo de contramão e é uma questão assim, muito importante atualmente na nossa sociedade. Fernando, bem objetivamente. Olha, eu acho que, independente da polêmica, realmente, quando se fere algum dos princípios, como já foi colocado pelos colegas, tem algo errado e isso tem que ser conduzido de forma bem imparcial. Onde não houve imparcialidade, deve ser revisto. Se cabe impeachment, os processos, pelo procedimento que se adota nesse caso, deve-se seguir com o impeachment. Eu acho que não tem como... Até uma forma de negativar aí as atitudes aí do Supremo Tribunal Federal, porque ultimamente eles estão se achando deuses, né? Exatamente. Se o rito está aí, existe um rito definido para isso, deve seguir. Gente, perguntas. Ele tem certeza que é Deus. Gente, perguntas do público. Tem pergunta para todo mundo aqui. Começar com você, Fernando. A Carla de Osasco pergunta a sua avaliação sobre o atendimento público na área de diagnósticos laboratoriais. O diagnóstico público laboratorial não é algo muito simples, porque a gente tem que olhar para o todo, quer dizer, o laboratório, os exames laboratoriais dentro de uma instituição pública, eles são acessórios, eles são uma parte para ajudar no diagnóstico e no tratamento, monitoramento de alguma doença ou de algum problema. O problema não é o diagnóstico em si. Em muitos casos, tem situações em que esse diagnóstico ele pode ser, inclusive, terceirizado pela instituição pública, mas, em geral, é feito lá. Ele
ele é passível às críticas como todo o sistema de saúde público. Realmente você tem ilhas de prosperidade dentro da administração pública e você tem outras situações, principalmente fora dos grandes centros, e que é lastimável mesmo. Procurador Rolando, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta por que é tão difícil uma oitiva com o Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Bem objetivamente. Bom, Ele, ele está utilizando o que indevidamente chamado brecha da lei. A lei não tem brecha. A questão é o seguinte, depende da habilidade do defensor dele. Se ele quer aproveitar e esgotar todas as medidas, ele escapa. Porque é possível, dentro do sistema jurídico, e isso faz parte da democracia, exatamente pedir que a defesa possa fazer o que acha dentro da lei, pode, é possível. Fábia, o Carlos de Guarulhos, por que mesmo com tantas campanhas e promessas, o tráfico de crianças é tão grande no Brasil? Olha, nós não temos ainda um órgão que regulamenta essa questão, né? Ela está muito livre. Nós temos em outros países um banco de dados de pessoas desaparecidas. Isso não acontece no Brasil. Então, fica aí livre, né, a questão do tráfico e pior, né? Nós até sabemos, muitas vezes nós sabemos até da onde vem, mas infelizmente fica difícil a apreensão dessa questão aí do esclarecimento da questão, né, das pessoas que trabalham com isso. Doutora Thaís, a Maria do Socorro de Vila Guilherme, o ministro da Justiça não deveria estar mais presente em situações como a da rebelião nos presídios do Pará? Na verdade, nós temos tantos problemas, né, que eu acho que ele teria que ser onipresente no país inteiro, não é? Eu acredito que essa questão, ela só está presente, não sei se é o caso, porque as pessoas, elas são muito visuais. Eu acho que tem que ter um trabalho efetivo. A gente tem um problema do crime organizado, que é o que fomenta o problema em Fortaleza, que fomenta no Rio de Janeiro, que fomenta em São Paulo. Então, eu falo que o crime organizado está muito mais organizado do que qualquer instituição pública, não é? Então, acho que só estar no lugar não adianta. Eu acho que você tem que ter medidas efetivas. E se eles, que eu acredito muito que ele, apesar de algumas palavras aí desencontradas também, mas eu acredito muito que a intenção e, pelo menos, essa prévia com relação ao combate ao crime organizado é muito boa, é satisfatória, e eu acredito realmente que possa ter um bom êxito. Mais uma bem rapidinho, doutora Thaís. Nas leis brasileiras existe a figura do juiz de acusação, Marcos de Pinheiros pergunta. Não, o juiz, como eu falei, ele deve ser imparcial e, inclusive, como consta na própria Constituição Federal, ele tem que julgar de acordo com os autos do processo, não é? Então não existe isso, né? E aqui com o doutor Rolando, Daniela da Bela Vista, a troca de integrantes feita ontem pela ministra Damares e pelo presidente Bolsonaro tornou a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos uma piada? Pergunta da Daniela da Bela Vista. Olha, pessoalmente eu acho que é uma piada mesmo, mas digamos em público, falou que é normal essas trocas quando alguma coisa internamente que não nos é chegado a saber, é fechado por isso que às vezes eu falo que tem certas colocações de autoridades deveria ser muito mais transparente do que é atualmente. E nós não sabemos o motivo real. Mas, aparentemente, para mim, parece muito engraçado mesmo, né? Procurador Rolando, sua despedida em 10 segundos. Bem, eu agradeço a todos, aos colegas presentes, e é natural haver nossas divergências quanto em conceito, em vivência e experiência, mas foi um riquíssimo debate e espero que os ouvintes tenham aproveitado o máximo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Pois é. Eu agradeço também aos ouvintes, agradeço o convite, Mauro, e poder compartilhar aí nossos conhecimentos, e espero que foi muito produtivo e que vocês também tenham aprendido aqui, porque é uma lição, né? Doutora Thaís?
É muito bom estar aqui, né? Eu sempre me enriqueço com o conhecimento dos meus pares, e que a gente possa trazer até um pouco mais de conhecimento para as pessoas, e esse debate é extremamente salutar para que isso aconteça. Fernando, sua palavra final. Quero também agradecer, Mauro e equipe, enfim, aos colegas que estão aqui. Eu acho que o debate de ideias, de opiniões, é sempre muito bem-vindo. A gente tem que estimular, até para entender o que passa pela cabeça do outro. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um princípio de respeito, inclusive. O agradecimento a todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, o Gente do MPD que Fala, o Movimento do Ministério Público Democrático, um programa realizado com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Agradecimento, portanto, ao Procurador de Justiça Rolando Maria Luz, a comunicadora e empresária Fábia Santa Rosa, a advogada doutora Thaís Jurema e o publicitário Fernando Lotto. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Agora fique com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até mais.